essas pessoas que estão em depressão, é possível vencer? É possível sair deste mal? É possível vencer este mal, pastor? É perfeitamente possível. Na verdade, queridos, não é que a depressão seja um estado hereditário. Ah, porque meu pai teve depressão, eu também tenho. Não é isso, né? O que nós podemos herdar geneticamente é alguns comportamentos. Por exemplo, uma personalidade depressiva. Então, isso acontece muito, né, com artistas, principalmente. A pessoa é bastante sensível, então ela acaba tendo uma tendência para ficar constantemente deprimida. Então, isso é uma tendência, não quer dizer que ela vai se concretizar. Isso que nós precisamos entender. Ninguém precisa estar com depressão, né? Ela pode sim enfrentar a tendência e não cair em depressão. O presbítero Maciel falou muito bem, né, sobre a questão de mudança de hábitos, né, que passa sim por questões até de fazer exercício. Veja bem, doenças, né, que muitas vezes são causas de depressão, elas acontecem por quê? Justamente por conta do nosso estilo sedentário de vida. Então, se não tiver uma mudança, se você não fizer exercício, não adianta. Né? O próprio arejamento dos pensamentos já passa por isso. Outra coisa que ele falou, que eu achei, nossa, muito interessante, é sobre a questão de você se cercar de boas companhias. Né? Nós lembramos que a koinonia, a comunhão da igreja, é uma das coisas mais enfatizadas nos evangelhos e nas cartas. Por quê? Porque ela é essencial para a saúde física, mental e espiritual do ser humano. Né? E para você combater isso que eu falei na questão anterior, o triunfalismo evangélico de hoje. Quer dizer, essa teologia triunfalista de que o crente não pode ficar doente, o crente deve vencer tudo o que acontece com ele, e se ele ficar, ele é um derrotado, é um fracassado. O Fernando também colocou aqui sobre a questão do autoconhecimento, né? Ele falou sobre autoconhecimento que você citou aí, né, Aldo? E isso é interessante, queridos, porque é fundamental você conhecer, né, o que você está passando. Né? Especialmente quando se fala de depressão, é muito importante, como já citou o presbítero Maciel, você procurar uma ajuda especializada, você procurar um psiquiatra ou um psicólogo, você fazer um tratamento especializado. Né? Como você percebe, né, grande parte do que acontece no nosso corpo, né, no campo, né, da nossa mente, pensamentos, e no campo da alma. A alma é o quê? Nós, seres vivos, o campo das emoções, o campo da psique. Né? Então, um tratamento especializado é importante. Não dá para falar assim, não, porque eu sou um homem, uma mulher de Deus, e isso me basta. Né? Porque não é bem assim que as coisas acontecem. Né? Se não fosse assim, Deus não colocaria como tão importante essa questão dos relacionamentos. Mas eu quero fazer aqui um parênteses para falar sobre a questão do conhecimento. O conhecimento do ponto de vista humano, ele é limitado. Então, mesmo com um especialista, mesmo, né, usando técnicas, você consegue identificar, né, a sua situação, mas você não consegue identificar a raiz do problema. E aí a sua forma de combatê-lo se torna muito limitada e, consequentemente, ineficaz. A única maneira que nós temos de ter um conhecimento pleno é pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus deve estar junto com os outros tratamentos. Né? O presbítero Maciel falou sobre medicamentos, eu vou dar também a minha opinião aqui sobre medicamentos. Né? Eu entendo o seguinte, eu creio que medicamentos são úteis, né? São importantes para diversos momentos. O problema é você se tornar dependente deles.
use de maneira moderada, porque dependência, queridos, só de Deus, não de medicamentos. Agora, quando a pessoa se torna dependente do medicamento, se eu tomar um medicamento, não dá, né? Nesse caso, né, de medicamentos que afetam, né, o comportamento, o raciocínio, né, a mente, nós não podemos nos tornar dependentes, não. Temos que tomar este cuidado. Agora, nós só podemos ter um conhecimento completo, um conhecimento de nós mesmos, quando nós temos a palavra de Deus como nosso espelho. Somente assim. Nós estamos falando que a cura do medo, da ansiedade e da própria depressão, ela passa necessariamente por uma transformação, por uma mudança. Mudança, do ponto de vista espiritual, implica no quê? Implica em eu reconhecer que sou pecador, implica em eu me arrepender, ou seja, desejar, querer ter esta mudança de vida e efetivamente tê-la. Como que eu vou saber que eu sou um pecador e como que eu vou saber das minhas falhas de caráter se eu não tiver a Bíblia como minha bússola? Como eu vou me arrepender se eu nem sei o certo e o errado? Não é uma questão arbitrária, não é uma questão subjetiva. Não. A palavra de Deus nos deixa muito claro o certo e o errado. Então, nós podemos falar que é possível se conhecer só até certo ponto, sem a palavra de Deus. Inteiramente, só com a palavra de Deus. Paulo chega a falar que é pelo Espírito, né, e pela palavra que penetra as divisões mais profundas do ser humano, que ele se torna discernido. Então não adianta nós irmos para um lado ou para outro. E além do que o presbítero Maciel nos acrescentou, queridos, né, a importância da palavra de Deus também em nos ajudar a nos discernir, eu quero falar para vocês aqui sobre 4 coisas, 4 comportamentos ou mudanças que eu experimentei na minha vida que me ajudaram a vencer o meu quadro de ansiedade, o meu quadro de síndrome do pânico, o meu quadro, né, de enfermidade. 4 coisas. O que essa questão do autoconhecimento é importante? Porque o que o diabo, né, e também a depressão, o medo e a ansiedade nos fazem pensar ou falam para nós? Que nós somos fracassados, que nós não conseguimos. Quer dizer, se eu estou doente, não tem jeito mais para minha vida, eu vou morrer. Se eu não tenho emprego, eu não consigo, eu sou inútil porque eu não trabalho. Se eu estou com problemas na minha família, eu não sou capaz de amar e nem sou amado. E aí você vai, por aí você vai e faz uma lista quase que interminável de questões assim. Então, para que você possa contornar isso, para que você possa vencer, não tem outro jeito, você tem que realmente descobrir quem você é. E segundo a palavra de Deus, você não é um derrotado, não é um fracassado. Uma das coisas que, quando eu estava naquela situação difícil, uma das coisas que mais vinham à minha mente era isso: você é um fracassado, você é um derrotado, não tem jeito. As coisas não vão mudar. Querido, se nós deixarmos que isso nos envolva, nós acabamos realmente derrotados. Nós não podemos ter essa visão, nós temos que entender que não somos fracassados. Não são as circunstâncias que vão dizer quem nós somos. Não são as circunstâncias momentâneas que vão dizer quem você é. É o que Deus declara a seu respeito. É a palavra, é a profecia, é o plano e o propósito declarados de Deus na sua vida. Então você não é um derrotado, você não é um fracassado. Outra coisa, além de conhecer a si próprio,
conhecer também quem é aquele que deve ser o centro da sua vida. O nosso Deus. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus que se preocupa com a sua vida nos mínimos detalhes. Nenhuma cabeça cai da sua cabeça sem o conhecimento de Deus. É o que Jesus declara nos evangelhos. Então você precisa saber que este Deus, ele tem cuidado de você. Jesus chegou ao ponto de declarar que os lírios não trabalhavam nem teciam, mas se vestiam de uma maneira muito mais exuberante do que as mais reais vestes de Salomão, o grande rei de Israel, né, o rei mais pomposo da história de Israel. Né? Os lírios que hoje são lançados no fogo, que hoje vivem, mas são lançados no fogo. Mas Jesus, ele declara, né, nós valemos muito mais do que eles. Você vale muito mais do que eles para o nosso Deus. Então, Deus, ele quer te libertar, ele tem uma vida melhor para você. Não melhor, vou dizer a palavra que Jesus usou, abundante, ou seja, plena, total. Então, duas questões, né, que eu coloquei aqui. Conhece a ti mesmo e conhece o Deus que te ama. A terceira questão, se alimente. Não agora a alimentação da qual falou o presbítero Maciel, mas o alimento físico, né? Mas aquilo que você absorve, aquilo que você deixa entrar na sua mente, né? Aquilo com que você ocupa os seus pensamentos, né? Que não deve ser o filme ou a novela simplesmente, mas coisas que edificam a sua vida. Olha só, Filipenses 4:8, um pouco depois de Paulo declarar, ordenar, mandar que nós não andemos ansiosos. Ele fala assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Terceiro, muitas vezes quem fica deprimido ou fica dominado pela ansiedade se sente inútil. Você não é inútil. Você é um instrumento de Deus. Deus está preparando esse instrumento para a glória dele, para o reino dele. Então se ocupe, invista a sua vida neste projeto que Deus tem para você. Primeiro, quais aspectos do seu caráter você tem trabalhado para mudar a sua vida? Romanos 8:29 nos questiona isso. Medita lá. Quem Deus coloca ao seu redor para que você desfrute plenamente o seu amor? Medita em João 15:12. Quais são os recursos materiais, intelectuais? Quais são as qualificações, habilidades, interesses, os contatos que você tem para investir no reino de Deus? Comece a investir o que você tem no reino de Deus. Medita lá, Romanos 12:6-8. Que necessidade parte o seu coração? Ou seja, o que te chama a atenção, te compadece, o que Deus tem te chamado para fazer? Sim, né? Quando você coopera com a obra de Deus, coopera com o trabalho de Deus, isso afasta a ansiedade da sua vida. O quinto ponto, nessa história toda que nós estamos falando aqui, dê graças. Adore a Deus em toda e qualquer circunstância. Aí, né, tem o caso da senhora que recebeu esse conselho do seu pastor após a morte do seu esposo. E ela falou assim: como que eu vou dar graças a Deus pela morte do seu esposo? E o Senhor usou aquele pastor para falar assim: você não vai dar graças a Deus pela morte do seu esposo. Você vai dar graças a Deus pelos momentos bons que vocês passaram junto. Por tudo que foi a vida de vocês, pelos filhos que vocês escolheram, pela oportunidade que Deus permitiu que a união de vocês declarasse e testemunhasse do amor dele. Então é isso que nós temos que dar graças, queridos. É sobre essas coisas.
Né? A palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, vai nos falar assim: deem graças em todas as circunstâncias. Não é por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então mude a sua forma de pensar. Nunca é tarde para mudar a sua forma de pensar. Em vez de só ver as coisas ruins, começa a ver as oportunidades que Deus dá para você, confiar menos em você, menos nas circunstâncias e mais nele. E finalmente, como já falou o presbítero Maciel, e eu quero enfatizar, lance nas mãos de Deus tudo. Confie nele. Isso é fundamental. Olha só, 1 Pedro 5, 8, 10 é a grande passagem daqueles que defendem guerra espiritual, batalha espiritual, né? Ou seja, tem que expulsar o diabo para você ser liberto. Só que essas pessoas muitas vezes se esquecem que um pouco antes, no versículo 7, Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não dá para eu fazer guerra espiritual, batalha espiritual, repreender o adversário, se primeiro eu não for capaz de lançar antes todo o meu cuidado, toda a minha ansiedade, tudo sobre ele. E o que é este lançar? Olha só, o grego koiné, no qual foi escrito o Novo Testamento, vai nos dar uma pista. Porque esta palavra, lançar, é a mesma palavra usada em Lucas 19:35, na qual a Bíblia fala sobre como as pessoas jogaram suas roupas no jumentinho em que Jesus montou para entrar em Jerusalém. Eles jogaram as suas roupas sobre eles, pegaram tudo e lançaram. Não, coloca aí. Né? Deram para o Senhor Jesus. Então, é a mesma palavra que Pedro usa para lançar. Ou seja, você se entregar completamente. Se desfazer, entregar totalmente para Deus. Agora não é assunto mais meu. Agora é assunto do Senhor. Então, é assim que nós temos que lançar as nossas inquietudes, as nossas ansiedades, né? A situação que nós vivemos aos cuidados do Senhor. É assim que nós conseguimos vencer. Foi assim que eu consegui vencer, queridos. Porque muitas vezes eu falava assim, não tem jeito para mim, e Deus usou uma irmã, Deus usou uma diaconisa da nossa igreja que ficou alguns dias conosco lá em casa, e a gente estava morando na Vila Mariana ainda, um bairro da Zona Sul aqui de São Paulo. Hoje a gente voltou aqui para o centro, mas na época eu estava morando lá, e Deus usou essa irmã para falar assim: irmão, Deus não quer mais isso de você. Deus não quer que você mais fale dessa maneira. Deus não quer mais que você haja desta maneira. Então, queridos, quando ela falou aquelas palavras, eu entendi, né, que Deus, ele queria uma mudança, porque ainda que eu estivesse constatando a minha situação, eu precisava agora viver pela promessa de Deus, por aquilo que Deus tinha falado, e não pelas circunstâncias. Por isso que eu falo para você, né, lance nas mãos de Deus, confie e creia naquilo que Ele disse para você. Não são as circunstâncias que vão definir quem você é, e sim o que Deus declara sobre você.